Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre a evolução dos animais. Um resumo bastante interessante que a gente vai ver desde a história evolutiva até as principais características de cada filo animal. Para isso, nós vamos ter que acompanhar esse slide aqui. Bom, observe que todos os seres vivos tiveram um ancestral comum. Esse ancestral comum foi a primeira vida na Terra. Essa primeira vida na Terra, ela originou o reino Monera, onde nós temos as bactérias e as cianobactérias. Esse reino ele se destaca de todos os outros reinos porque aqui as células que compõem os indivíduos não têm a carioteca, a membrana do núcleo. Todos os outros possuem células eucariontes, células com membrana de núcleo. O reino protista nós encontramos protozoários e algas. No reino plante ou metáfita, nós encontramos todas as plantas que nós conhecemos. Temos o reino fungi, onde nós encontramos os cogumelos, os bolores, as micoses, né? E os animais compondo o reino onde nós estamos. Todos os animais, aqui representados por um desenho de um animal típico, né, partiu desse ancestral comum. A ancestralidade comum desse protista ancestral, esse protozoário ancestral que deu origem a todos os seres vivos, ele pode ser explicado de acordo com a sua heterotrofia. Por exemplo, na heterotrofia por absorção, os seres lançam enzimas no ambiente, digerem o alimento no ambiente, os nutrientes ficam disponíveis no ambiente, ele absorve os nutrientes. Isso nós vamos ver em alguns fungos e algumas bactérias. Os outros seres heterótrofos, nós vamos ter a heterotrofia por ingestão. O alimento tem que ser colocado dentro da célula ou dentro do corpo do animal para que as enzimas atuem e os nutrientes sejam liberados dentro da célula ou dentro do corpo. Isso nós observamos nos protozoários e nos animais, que demonstra a ancestralidade dos protozoários para os animais, por esta semelhança quanto o tipo de heterotrofia. O primeiro animal que nós observamos na natureza, e são os mais simples, são os poríferos. Os poríferos, como a gente pode ver aqui, a única característica diferente dos protozoários é que eles passaram a ser multicelulares ou pluricelulares. Só que eles estão totalmente isolados também dos outros animais, porque esses animais, os poríferos, são os únicos que não têm órgãos e não têm nenhum tipo de tecido. Então, no desenvolvimento embrionário dos poríferos, eles partem do zigoto, começam as divisões mitóticas, passam pela mórula e chegam na blástula. Na blástula, aqui ocorre diferenciação celular, as células vão ficando diferentes, mas os poríferos não dão o próximo passo para a gástrula, que é o local aonde formam os tecidos embrionários. Por isso, os tecidos não formam essa estrutura. Então, o desenvolvimento embrionário deles chega somente até a blástula. Os quinidários, por sua vez, eles já têm uma característica que surge que todos os animais posteriores a ele vão ter, que é a presença de tecido, vai ter uma cavidade digestiva, célula nervosa e o movimento. Agora, pela primeira vez nos animais, nós teremos essas características. Os quinidários ou celenterados, apesar deles terem tecidos embrionários, eles ainda não possuem os três tecidos, eles apresentam apenas dois tecidos, a ectoderme e a endoderme. Por isso, eles são chamados de
diblásticos. Eles são os únicos diblásticos. Todos os outros animais são triblásticos, que apresentam, além desses dois tecidos, um tecido no meio, a mesoderme, que vai de plateumintos até cordado. Os plateumintos, que agora são o terceiro filo, na sequência evolutiva, como vocês podem observar aqui, esses animais apresentam pela primeira vez a mesoderme. Então, a mesoderme que surge aqui garante essa característica a todos os outros animais. Todos serão triblásticos daqui para frente. Eles são acelomados, não formam nenhuma cavidade no corpo. Eles têm agora um centro nervoso chamado de gânglio nervoso na região anterior, como se fosse já um cérebro primitivo. Eles possuem células excretoras denominadas de células flamas ou solenócitos, que têm a função de funcionar como se fossem os rins dele, só que não é um órgão, são apenas células individualizadas. Foram os primeiros animais a irem para o ambiente terrestre. Isso é um passo ecológico muito importante para a ocupação de um ambiente que ainda não estava sendo ocupado. Nemateumintos, observem, boca, ânus. Pela primeira vez nos animais surge o ânus. Agora os animais passam a ter um tubo digestivo completo. O alimento entra pela boca e os resíduos saem pelo ânus. E esses animais apresentam a primeira cavidade corporal, o pseudoceloma. Então, olhando um nemateuminto cortado, nós vamos ver que ele tem a cavidade digestiva e essa parte azul toda é repleta de líquidos, que nós chamamos de pseudoceloma, característica única dos nemateumintos. Bom, agora, quando a gente chega nesta parte dos nemateumintos, nós já vamos chegar em um grupo de animais muito mais elaborados, animais com muito mais características de moluscos para frente. E aqui nós temos uma divisão desses animais em dois grandes grupos, os esquizocelomados e enterocelomados, ou os protostômios e deuterostômios. O que quer dizer essas denominações? Os animais enterocelomados, eles demonstram que o celoma, que é uma cavidade no corpo para os órgãos internos se instalarem, surge por duas bolsas na mesoderme. E aí vai formar essa cavidade que fica dentro do corpo do animal, o celoma. A outra forma de surgir o celoma, que é o celoma esquizocelomado, o celoma surge de duas fendas na mesoderme que vão progredindo. E vai ficar tudo igual, só que a origem é diferente. Enterocelomados, duas bolsas na mesoderme. Esquizocelomados, duas fendas na mesoderme. Aqui embaixo nós temos uma outra classificação, protostômios e deuterostômios. Os protostômios são aqueles animais onde o blastóporo, uma abertura aqui na gástrula, vai originar a boca dos animais. Se esta abertura original o ânus, nós denominamos o animal de deuterostômio. Bom, quem são os esquizocelomados? Moluscos, anelídeos e artrópodes. Quem são os enterocelomados? Equinodermos e cordados. Quem são os protostômios? Nemateumintos, moluscos, anelídeos e artrópodes. Quem são os deuterostômios? Equinodermos e cordados. Observem que enterocelomados e deuterostômios são só os dois últimos filos. Isso é uma semelhança entre eles. Agora chegamos nos moluscos. Os moluscos são os animais que seguem essa linha vermelha. Então, como característica básica daqui para frente, todos os animais serão celomados. Novidades: todos vão ter celoma, sistema circulatório, sistema excretor e respiratório, sistema nervoso
desenvolvido. Então, esses animais agora ficam completos quanto aos sistemas fisiológicos. Observem que aqui nós temos o exemplo de um animal acelomado, só plateumintos. Pseudocelomados, quando tem essa cavidade aqui, mas a mesoderme, a parte rosa, só fica do lado de fora da cavidade. Pseudocelomado, só nemateumintos. Quando a cavidade fica revestida externamente e internamente pela mesoderme, aí nós temos o celoma verdadeiro. Celoma verdadeiro, todos que forem após esse momento. Então, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados. Anelídeos, anelídeos, animais que têm o corpo com anéis. Novidade, a metameria. Metameria é justamente essa segmentação que nós estamos falando, né? A segmentação do corpo que eles têm. Todos têm o corpo todo segmentado. Bom, então os anelídeos seguem para cá, porque molusco não tem metameria, não tem o corpo segmentado. Então, quem vai ter metameria, segmentação? Anelídeos e artrópodes nesse ramo aqui. Além dos cordados também terem por uma outra origem embrionária. Quando o animal tem metameria, nós temos dois tipos de metamerias para serem discutidas. Quando as segmentações do corpo são todas semelhantes, bem semelhantes, não vamos dizer iguais, mas semelhantes, eu digo que essa metameria, essa segmentação do corpo, é homônoma. Quando a segmentação do corpo é diferente, cabeça, tórax, abdômen, aí eu chamo de heterônoma, segmentação diferente. Artrópodes. Os artrópodes são os animais que possuem patas articuladas. Esses animais, para terem essas patas articuladas, tiveram que ter a sustentação do corpo. Porque para sustentar o corpo de uma forma que ele não fique arrastando no chão, que ele possa se levantar do chão e apoiando sobre as patas, tem que ter um esqueleto para sustentar o corpo. Esses animais passaram a ter um esqueleto externo, que nós chamamos de exoesqueleto de quitina. Então, aqui nós vamos ter nos artrópodes os insetos, nós vamos ter os aracnídeos, os crustáceos, os diplópodes, os quilópodes, vários animais com patas articuladas. Então, patas articuladas e exoesqueleto de quitina são as novidades dos artrópodes. Por eles terem essa armadura em volta do corpo de resistência, e esta armadura não cresce com o crescimento do corpo, esse animal vai ter que fazer mudas periódicas. Essas mudas periódicas para garantir o crescimento do corpo. Então, o crescimento de um artrópode, ele segue em degraus. Não é um crescimento linear igual ao nosso. Eles têm que fazer mudas para poder crescer. Equinodermos. Equinodermos são os ouriço do mar, a estrela do mar, o pepino do mar, a serpente do mar, não cobra, mas um animal que recebeu o nome de serpente do mar, que é esse aqui, ó. Parece uma estrela, né? Mas tem os braços muito móveis. O que é que eles têm de exclusividade? O sistema ambulacral. Então, os equinodermos, se vocês observarem, cordados e equinodermos têm uma semelhança aqui embrionária. Eles são os únicos que nós já vimos. Deuterostômios, eles são os únicos enterocelomados, que garante esses dois uma posição junta na cadeia evolutiva. Como destaque dos equinodermos, nós temos o sistema ambulacral. Esse sistema ambulacral, que vocês estão vendo por dentro do corpo de uma estrela do mar, é um sistema de canais por onde circula água do mar.
a água do mar vai funcionar como sangue para ele, distribuindo substâncias pelo corpo e tirando os resíduos para serem eliminados do corpo. E aí chegamos no nosso filo, os cordados. Os cordados, eles apresentam 4 características básicas. Essas 4 características básicas são tubo nervoso dorsal, notocorda, que é o que dá o nome aos cordados, cauda após o ânus e fendas branquiais. Todos os cordados têm essas características, até a gente. Nós tivemos no período embrionário. A única característica que sobra ainda na gente, no adulto, é o tubo nervoso dorsal que nós temos, que é a nossa medula nervosa. Então, esses animais são os que mais caem em prova também. Aqui nós vamos ter, dentro dos cordados, além dos cordados primitivos que estariam aqui antes, nós temos os agnatas, que são vertebrados que não possuem mandíbula, não possuem essa parte móvel da boca. Aqui nós temos as lampreias, os peixes-bruxas. E depois nós vamos ter os animais mandibulados, que são peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, mostrando a sequência evolutiva desses animais. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação e que a gente possa voltar com outra em breve, tentando esclarecer mais um ponto na biologia, principalmente na biologia evolutiva, na biologia dos animais ou na biologia da biologia da embriologia. Abraços.